Antes de Zeus, antes dos deuses do Olimpo, o mundo era governado por monstros e gigantes. Um tempo em que a luz ainda não existia, e o universo era apenas uma escuridão sem forma. Esse é o começo da criação, segundo a mitologia grega. O nascimento a partir do caos. No princípio, não havia nada, nem céu, nem terra, nem março, apenas o caos. Mas diferente do que pensamos hoje, o caos não era desordem. Era um vazio profundo, um abismo silencioso, o espaço onde tudo começaria a existir. Do caos, brotaram as primeiras entidades cósmicas, seres primordiais, mais forças da natureza do que deuses como conhecemos. Gaia, a terra viva. A primeira a surgir foi Gaia, a Mãe Terra. Ela emergiu do caos como uma força criadora, sólida e fértil, capaz de dar origem à vida. Imagine Gaia como a própria terra despertando, o solo fértil se estendendo, montanhas se erguendo, rios começando a correr. Ela era a base de tudo. E Gaia, sozinha, deu à luz o céu estrelado chamado Arano, o primeiro deus do firmamento. Juntos, Gaia e Urano se tornaram o primeiro casal divino da mitologia grega. Ela, a terra, ele, o céu. Do encontro deles, nasceriam as primeiras gerações de deuses, monstros e titãs. Urano, o céu que domina a terra. Urano cobria Gaia todas as noites, envolvendo-a completamente. Mas em vez de amor, esse domínio trouxe medo. Urano passou a temer os filhos que Gaia gerava, pois cada um era mais poderoso e estranho que o outro. Ela deu à luz os titãs, seres colossais que representavam as forças primordiais do universo. Oceano, Hiperion, Cronos, Temis, Reia e outros. Depois, nasceram os Hecatonquíros, gigantes com 100 braços e 50 cabeças. E também os Ciclopes, criaturas de um só olho, forjadores de trovões e relâmpagos. Urano, horrorizado com seus filhos monstruosos, os aprisionou nas profundezas da terra, dentro do ventre de Gaia. Ela sentia o peso e a dor desses filhos presos dentro de si. Foi então que Gaia, em sofrimento, decidiu se vingar. O nascimento dos titãs e a rebelião. Gaia criou uma foice de adamante, uma lâmina de pedra celestial, e convocou seus filhos titãs para se rebelarem contra o pai. Mas apenas um deles teve coragem de enfrentar Urano, Cronos, o mais jovem e astuto dos titãs, numa noite silenciosa. Quando Urano desceu para se unir a Gaia, Cronos, escondido, atacou com a foice, e com um golpe rápido e violento, castrou o próprio pai, libertando seus irmãos e oprimidos. O sangue de Urano caiu sobre a terra, e desse sangue nasceram as Eríneas, as Fúrias Vingadoras e os Gigantes, seres colossais de poder brutal. Do mar, onde caíram as gotas restantes, nasceu Afrodite, a deusa da beleza e do amor. Com esse ato, o reinado de Urano chegou ao fim, e Cronos assumiu o trono do universo. O reinado de Cronos. Cronos, o novo senhor do mundo, governava com seus irmãos titãs. Juntos, eles formaram a primeira geração divina, e o tempo começou a fluir, pois Cronos não era apenas um deus, ele era o próprio tempo, sob seu governo. O mundo floresceu. Os titãs espalharam as forças da natureza. Oceano controlava os mares. Hiperion iluminava o céu com o sol. E Reia, sua irmã e esposa, trouxe a fertilidade. Parecia uma era de ouro. Mas, como toda história mitológica, a paz nunca dura para sempre. A profecia e o medo de Cronos. Cronos sabia o que havia feito com o pai, e por isso, temia ser traído do mesmo modo. Urano, antes de cair, o amaldiçoou assim: como me derrubaste, um de teus filhos também te derrubará. O medo tomou conta de Cronos, e quando seus filhos começaram a nascer, Hestia, Deméter, Hera, Heides e Poseidon, menos ele os devorava ainda bebês. Um a um, engolia as próprias crianças para impedir que o destino se cumprisse. Reia, desesperada, viu seus filhos desaparecerem e o mundo mergulhar novamente no medo. Até que ela decidiu enganar Cronos. O nascimento de Zeus. Quando Reia ficou grávida do sexto filho, ela se escondeu numa caverna da ilha de Creta. Ali, deu à luz Zeus, em segredo. Para enganar Cronos, ela enrolou uma pedra em panos e entregou a ele como se fosse o bebê. O titã, sem desconfiar, engoliu a pedra. Enquanto isso, Zeus crescia escondido, criado por ninfas e alimentado pelo leite da cabra Malteia. Ele cresceu forte, sábio e vingativo. Quando atingiu a maturidade, Zeus retornou para enfrentar o pai. A Guerra dos Titãs. A Titanomaquia. Com a ajuda de Metis, deusa da sabedoria, Zeus fez Cronos vomitar todos os irmãos que havia devorado. Eles estavam vivos, pois deuses não morrem como mortais. Libertos, os filhos de Cronos
agora deuses jovens e poderosos, se uniram a Zeus contra os titãs. Nasceu então a titanomaquia, a guerra entre as antigas e as novas gerações divinas. A batalha durou 10 anos. Os trovões rasgavam o céu, os mares fervia, e a própria terra tremia sob o peso dos gigantes. No auge da guerra, Zeus libertou os ciclopes e os hecatonquíros, que estavam presos no Tártaro. Como agradecimento, os ciclopes lhe forjaram o raio, a arma mais poderosa do universo. Com esse poder, Zeus derrotou Cronos e os titãs, lançando-os novamente ao Tártaro, o abismo mais profundo do submundo. O nascimento da nova ordem. E assim, o reinado dos titãs chegou ao fim, e Zeus se tornou o senhor dos deuses. Seus irmãos tomaram seus lugares no novo cosmos. Poseidon recebeu o mar, Hades, o submundo, e Zeus, o céu e o trono do Olimpo. Com o tempo, nasceram outros deuses, e o mundo tomou forma, como o conhecemos nas histórias da mitologia grega. Mas nada disso existiria sem o caos, sem Gaia. E sem os titãs. Eles são as forças primordiais, os pilares esquecidos sobre os quais o Olimpo foi construído. O significado simbólico dessa criação. Os gregos não viam o mito da criação como uma simples fantasia. Cada personagem representava aspectos profundos da existência. Caos simboliza o vazio primordial, o potencial infinito. Gaia, a terra, representa a estabilidade, a matéria. Urano, o céu, é o espírito, o ideal. Cronos, o tempo, traz a mudança, o ciclo, a destruição e o renascimento. Esses mitos não são apenas histórias antigas, são metáforas sobre o próprio universo e sobre nós mesmos. Mostram como a ordem nasce da destruição e como a criação vem sempre do caos, antes dos us, antes da justiça, da lei e da civilização. O mundo era regido por forças selvagens, instintivas e eternas. O caos deu origem à terra, a terra gerou o céu criou os titãs, e os titãs moldaram os deuses. Essa é a árvore genealógica do universo, uma história que fala do nascimento da matéria, do tempo e do poder. E no fim percebemos que a mitologia grega é mais do que uma coleção de lendas. É uma tentativa de explicar a própria jornada da existência, do caos ao cosmos, do vazio à vida, da escuridão à luz dos deuses. Se você gostou dessa viagem ao começo de tudo, deixe seu like, inscreva-se no canal e comente. Você já conhecia essa história do nascimento do universo grego? E no próximo episódio, prepare-se para conhecer os titãs, os gigantes que desafiaram os deuses do Olimpo